Quando nós nos colocamos como pessoas, nós, em alguns momentos, adquirimos algumas coisas. Às vezes você adquire um carro, às vezes você adquire uma moto, às vezes você adquire uma casa, e você cuida daquilo, porque só você sabe o quanto foi difícil adquirir, o quanto foi difícil comprar, quantos meses de prestação para poder pagar, e você cuida. Você cuida do seu carro, você cuida da sua casa, você cuida da sua moto. Às vezes até a mulher vai lá, compra aquele fogão que ela quer comprar, que ela sonha, e ela cuida, não deixa mais a gente fritar ovo, fica brigando com a gente que engordurou o fogão que acabou de limpar. E se você chegar a 3 metros do fogão com um bombril, meu irmãos, a mulher já dá logo o tiro de longe. Onde você vai com esse bombril? Não vou fazer nada, não encosta no meu fogão de inox. E assim nós cuidamos das coisas que nós temos quando damos valor para elas. Muitas vezes até quando a gente casa, a gente procura cuidar do nosso esposo, cuidar da nossa esposa. E é o certo, é o correto. Quando a gente casa perante os olhos de Deus, casamento é para sempre. Então aquela mulher, eu tenho ela para sempre. Eu preciso cuidar, dar amor, dar carinho, dar atenção, fazer o possível e o impossível para fazer ela feliz. E vice-versa também. A mulher dá amor, dá carinho, dá atenção, fazer o possível e o impossível para cuidar do marido, porque é aquele que Deus deu para ela, é o único, e Deus quer que vá até o final. Chega alguns momentos na vida que nós temos filho, e quando nós temos filhos, nós cuidamos dele com amor, de carinho, afeto, como nós agora há pouco acabamos de falar. E a gente dá atenção, a gente dá amor, a gente dá carinho, a gente dá afeto, a gente luta pelos filhos, a gente defende os filhos, a gente briga pelos filhos. Não importa o que aconteça, não importa a situação, não importa a dificuldade, filho é filho. A gente está sempre ali protegendo, guardando e livrando. Mas você já parou para prestar atenção que quando você tem o seu carro, você cuida, você tem a sua moto, você cuida, você tem a sua casa, você cuida. Agora, quando você está num dia em que você precisa ir no mercado fazer compra e o seu carro quebrou, e aí você fala para o seu vizinho: empresta o seu carro para mim. Aí o seu vizinho fala: não, empresto, pode ir lá fazer compra. Você já percebeu que você vai cuidar do carro do vizinho mais do que você cuida do seu? Você já não vai largar na rua, você vai parar no estacionamento do mercado, quer parar lá dentro. Você precisa fazer um negócio e sua moto quebrou. Você fala para o vizinho: poxa, eu tenho que ir lá entregar o material, você pode emprestar a moto para mim? O vizinho empresta. Se fosse a sua, você largava lá embaixo do prédio e subia. A do vizinho você cuida melhor. Você põe cadeado, você tenta pôr no estacionamento. Você está subindo, mas quer descer logo do prédio, que você está preocupado com a moto lá embaixo que não é sua. Às vezes a vizinha fala: olha, eu tenho que sair, houve um imprevisto, eu tenho que ir lá fazer uma ficha na empresa que me chamaram, você pode cuidar do meu filho, da minha filha? Naquele momento você vai cuidar do filho da vizinha melhor do que você cuida do seu. Você vai ter atenção no filho da vizinha mais do que você tem no seu. Isso acontece com a gente. Isso é normal, da gente ter aquilo que é nosso, aquilo que a gente cuida, aquilo que a gente zela, aquilo que a gente tem amor, as pessoas que a gente tem amor. Mas quando nós começamos a cuidar das coisas que pertencem a outras pessoas, parece que nós temos mais responsabilidade, mais seriedade. Você chega com o teu carro, larga lá na esquina. Aí quando o vizinho, você quer parar dentro da igreja. Por que não? Que o carro não é meu, é do vizinho. Deixa eu parar aqui, vai que rouba, acontece alguma coisa. E o seu? Ah, o meu não é meu, eu paro lá em cima. Veja, você tem mais cuidado, mais zelo com as coisas do vizinho do que a mesma coisa nossa. Isso é normal, é automático. Isso é automático. Então o vizinho confia em você em emprestar o carro. O vizinho confia em você em emprestar a moto, porque ele entende que você vai cuidar, você vai zelar, você vai proteger, você vai guardar como se fosse seu. Como se fosse seu. Por isso ele te empresta, por isso que ele confia. A vizinha, ela tem que sair, ela precisa sair, e ela deixa o filho dela com você, mas ela confia que você vai cuidar como se fosse um filho seu, ou até melhor do que a gente cuida do nosso. Deitado como uma pedra fundamental para a edificação dela. Um algo tão grandioso e tão valioso para Deus que acabamos de falar.
é como se fosse uma incubadora, aonde se pega um embrião sujo, cheio de pecado, de iniquidade, e dentro dela é gerado um novo homem, uma nova mulher, segundo a vontade de Deus. Deus confia em nossas mãos as estruturas espirituais da igreja, e muitos de nós não entendemos o que Deus tem passado para cada um de nós. Agora hoje o que Deus quer é abrir os nossos olhos, que a gente comece a cuidar da igreja dele, que somos nós sim as pessoas, mas a estrutura da igreja dele, como se nós cuidássemos da nossa própria casa, como se nós cuidássemos do nosso próprio emprego, do nosso próprio trabalho, do nosso próprio lar, que nós venhamos cuidar das pessoas que estão na igreja como nós cuidamos dos nossos próprios filhos, das nossas próprias esposas e dos nossos próprios maridos. A pessoa fala: você vai deixar o seu filho com a sua vizinha? Eu confio nela. Quando você vai chegar, o teu filho não foi espancado, não está atropelado, não foi largado, não está afogado na banheira, porque você confia e sabe que a vizinha vai cuidar do teu filho até melhor do que o dela. A vizinha deixa o filho dela com você, alguém chega para ela e fala: você vai deixar o seu filho com essa mulher? Não, minha vizinha é gente boa, já ficou outras vezes, eu sei que ela cuida direitinho da criança, ela vai cuidar do meu filho melhor do que do dela. Isso é confiança. E se agora alguém chegar para Jesus e para Deus falar: você confiou a sua igreja? Você vai confiar essa igreja e a sua igreja, a sua estrutura, você vai confiar o seu mundo espiritual na mão dessas pessoas? Será que Deus vai poder dizer para este que faz a pergunta: sim, eu posso confiar no meu servo e na minha serva, eu posso confiar no meu filho e na minha filha, eu posso confiar nos meus herdeiros, a minha igreja, a minha estrutura, a minha espiritualidade? Mas Deus, ele vai além da confiança, porque quando Deus, ele confia algo em nossas mãos, o nosso Deus, além de confiar, ele não fala para nós só guardarmos, ele confia e ele fala para nós: multiplique, triplique, quadruplique, e sei lá, 5 triplos e vários triplos, assim até 1 bilhão, 2 bilhões. Quarta série. E muitos de nós não podemos nem conseguir mostrar para Deus que ele pode confiar em nossas mãos a igreja, a obra, as pessoas, a estrutura, quanto mais ele esperar de nós a multiplicação daquilo que ele deu nas nossas mãos. Só que no dia de juízo final, se eu e você a partir de hoje não assumir essa responsabilidade e mostrar para Deus que ele pode confiar em nós, nos será tirado o direito do reino de Deus. Então, assim como você confia o seu filho na mão da vizinha, assim como a vizinha confia o seu filho dela nas suas mãos, assim como o seu vizinho confia em emprestar o carro e a moto para você, que você sabe que você cuida, assim como você confia em emprestar o carro e a moto para o seu vizinho, que você sabe que ele cuida, assim também Deus nessa noite quer que você saia daqui mostrando que ele pode confiar em deixar a igreja dele nas suas mãos, para a glória de Cristo. Bate palmas para Jesus. Amém, igreja? Abram as nossas Bíblias em livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Mateus capítulo 25, versículo 14. Igreja, Deus tem confiado em nossas mãos a estrutura da igreja. Deus tem confiado em nossas mãos a igreja, a obra, as pessoas. E nós muitas vezes estamos displicentes, nós estamos desatentos, nós estamos desapercebidos da nossa missão e do nosso dever diante de Deus. Veja o que a palavra diz em Mateus capítulo 25, versículo 14. Acharam? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. E então ele partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor:
muito bem, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és honesto, que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, e aqui tem o teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeei, e ajunto aonde não me espalhei. Cumpria porquanto que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o talento, e dai-lhes ao que tem 10. Porque a todo o que tem, lhe será porque a todo o que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que não tem, será tirado. E ao servo inútil, olha no 30, e ao servo inútil, lançai para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Guarde bem essa palavra, choro e ranger de dente. Choro e ranger de dente é uma situação em que a pessoa ela espera um resultado e vem outro, é a decepção. Quando você chega, você foi pego em flagrante, com o roubo na mão, com a arma na mão, atirando, com sangue na mão, quando o juiz te dá a sentença de cadeia, você não vai ficar com raiva, não vai ficar nervoso, porque você já sabe, foi pego em flagrante. Agora, quando você é inocente e o juiz te condena, aí você fica com raiva, aí você fica com ódio, aí você chora, aí você range um dente porque você acha que é injusto, e realmente é. Então, quando haverá choro e ranger de dente, quando as pessoas chegarem diante de Jesus, na expectativa, e garantidos por homens e mulheres que estão salvos, vão para o céu e vão para o reino, Deus vai dizer: servos e servas inúteis, vocês não vão entrar no meu reino, vocês serão lançados no inferno. Ali haverá choro e ranger de dente, é a decepção, é a raiva, é o ódio da expectativa, porque confiaram em homens e mulheres que estavam garantidos a sua salvação, mas não fizeram e não cumpriram o que a palavra diz que devemos cumprir para sermos salvos no dia de juízo final. A Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente do que o da luz. Por que mais prudente do que o da luz? Gente, Deus não está falando mal de nós. A gente prega algumas palavras que o povo fica com funiquito. Parece que um monte de hater na internet reclamando com a palavra. Sim, os filhos da treva é mais prudente do que o da luz. Olha só, quando nós éramos do mundo, quinta, sexta, sábado, domingo, balada, cachaça, zoeira, chegava de madrugada no domingo para segunda e ia trabalhar com sono, com ressaca, bêbado, cheirando pinga. Hoje, vê se você levanta, pelo menos num sábado, parou na madrugada às 3. Não dá, estou cansado, não tenho tempo. Os filhos das trevas é mais prudente do que o da luz. Nós, quando éramos do mundo, levantávamos cedo, de segunda a sexta para trabalhar. Sexta-feira dava 6 horas, muitas vezes não ia nem para casa tomar banho, já ia para balada, já ia para o boteco. Chegava em casa às 5 da manhã, tomava, enchia a cara no sabadão, passava o sábado limpando a moto, limpando o carro. Quando dava 5, 6 horas, tomava o banho, já ia para balada de novo, já emendava no domingo, 2 da tarde ia para o matinê. E se tivesse festa ou balada, só ia trabalhar na segunda de ressaca. Filhos das trevas mais prudente do que da luz. Então Jesus está dizendo para nós que nós somos os servos, nós somos as servas. Ele está ausente, Ele está no reino, Ele está no céu, e Ele confiou na minha e na sua mão a igreja. Ele confiou na minha e na sua mão as vidas. Ele confiou na minha e na sua mão as almas, os talentos que Ele nos deu. E o que nós temos feito com o talento que Deus tem nos dado no mundo espiritual? Quer dizer que se Deus me deu 5, eu tenho que multiplicar para 10, para 20, para 30, para 40, para 50. Se Deus te deu 10, quer dizer que você tem que multiplicar para 20, 30, 40, 50, 100. Se Deus te deu 100, você tem que multiplicar para 1000. Agora, muitos de nós, Deus está nos dando 1, e nós estamos devolvendo esse 1, e Deus não se alegra. E muitos de nós, Deus está nos dando 1, e nem esse 1 nós temos para devolver para Deus. O que Deus está dizendo hoje? Ele está abrindo os nossos olhos, Ele está dizendo
Ele está ausente, a parábola, ele está no reino, ele está lá, e ele virá, e ele confiou na minha mão, uma igreja para que eu pudesse unir força e pregar o evangelho, levar a palavra. Ele confiou na minha mão uma vida, 2 vidas, e eu estou multiplicando, trazendo e ganhando almas para Jesus. Trabalho de manhã, de noite e de dia para levar a palavra, para levar o evangelho, levar a verdade e salvar vida para Jesus, multiplicando aquilo que Deus me dá, seja pelo talento, seja pelos dons, seja pela espiritualidade, mas multiplicando o que Deus confiou em nossas mãos. Mas no dia do juízo final, a palavra fala de 3 servos. Ele não está falando de pastor somente, ele não está falando só de um bispo, ele não está falando de um apóstolo, ele está falando de todos que estão na igreja. O que Deus confiou em tuas mãos? Quanto Deus confiou em tuas mãos? E como você tem feito para multiplicar o que Deus tem confiado em suas mãos? Porque nós pensamos o seguinte: Deus vai multiplicar minha bênção, Deus vai multiplicar o meu trabalho, Deus vai multiplicar minha finança, Deus vai me dar vitória. Sim, sim. Nós estamos na igreja, a Bíblia diz que antes que a gente peça, Deus sabe tudo o que a gente precisa e tudo o que a gente necessita, e se nós pedimos em nome de Cristo em santidade, Ele vai nos dar. Então sim, eu espero que Deus me multiplique o trabalho, multiplique por um carro melhor, multiplique por uma casa melhor, multiplique a minha espiritualidade, a minha estrutura, mas Deus está dizendo: ei, os talentos que Ele confiou em nossas mãos, não é Ele que tem que multiplicar, somos nós. Somos nós. Servos inúteis. Não estou dizendo de nós, eu estou dizendo quando Deus olha para alguém que só frequenta a igreja atrás de carro, casa e dinheiro, riqueza e bens materiais. Servos e servas inúteis que só frequenta a igreja quando bate a água no umbigo, corre atrás da vitória e da bênção. Somos servos e servas inúteis. Nós vamos chegar no dia do juízo final e dizer: Senhor, eu vou para o céu, eu quero a minha salvação, a minha vida eterna. E Deus vai falar: pega esse servo e lança ele nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, porque haverá decepção. As pessoas estão na garantia de que estão salvas e vão para o céu, e elas não fazem nada em prol da igreja, elas não fazem nada em prol do reino, elas não fazem nada em prol da propagação do evangelho. Você tem noção quantas pessoas a cada dia Satanás levanta para o exército dele, e quantas pessoas a cada dia se propõem a levar outras pessoas para o exército? Faz uma reflexão em nossas vidas. Aquele seu amigo que falou tanto na sua vida, na sua orelha, daquele baseado, daquela cocaína, daquelas minas, daquela zoeira, que você cedeu. Quer dizer, ele não desistiu, ele perseverou até te derrubar. Quantas vezes aquela sua amiguinha, que você tinha como uma amiga, e você falava para ela: eu só quero namorar, um namoro sério. Ela: não, que namorar, para que ficar com um, você pode ficar com um monte, esse negócio de namoro não, fica com um monte. Aí quando você pensa que não, você está com 10, 20, 30 caras no seu currículo, você virou um carrossel. Aquela amiga te perseverou tanto, que levou para a fossa, te levou para o lixo. Aquele teu amigo que te ofereceu a bebida, experimenta, é gostoso, bebe, zomboso, pagou para você beber, não desistiu de você, enquanto você não teve o primeiro porre, que não encheu a cara. Isso é perseverança, isso é multiplicar talento, isso é dobrar talento. Isso é o que Deus está dizendo para nós hoje, que nós já estamos na igreja, já conhecemos a palavra, conhecemos o evangelho, nós entendemos que precisamos renunciar ao pecado para sermos batizados, nascermos do Espírito, participar da Santa Ceia, entrar em comunhão e congregar, cumprir a nossa missão. Já sabemos disso, mas o que Ele está falando? O talento que Ele confiou em tuas mãos, a sabedoria que Ele te deu, o entendimento desta palavra. Nós não podemos ser pessoas que lidamos com outras pessoas que olham para nós como crítico, que só criticamos o pecado do outro. Não, nós não estamos para criticar nem para julgar, nós temos que multiplicar. Então você é um talento, e Deus te põe nas suas mãos outros talentos para você multiplicar. Ele está dizendo para mim: ganhe vida, ganhe homem. Olha, essa madrugada eu levantei para orar de novo, e Deus fala: abre os seus lábios e ore, abre os seus lábios e pregue, jejua e leia a Bíblia, e o resto deixa comigo. O resto deixa comigo. Então Deus está alertando a gente hoje, Ele está abrindo os nossos olhos hoje.
Ele tem confiado em tuas mãos esta igreja, Ele tem confiado em tuas mãos a obra. A igreja é a noiva de Cristo, bela, adornada. Ele diz em Efésios que vem buscar uma igreja sem ruga, sem mácula, sem defeito, mas perfeita em Cristo Jesus. Então tanto eu quanto você somos servos e servas, amém? Então o que Deus confiou em tua mão? Deus confiou na mão da jovem, cuidar do computador, ajudar na estrutura da igreja, louvar, adorar a Deus. Então ela tem que se dedicar, ela tem que se esforçar, ela tem que se desempenhar. Mas Deus dá um talento para ela, da sabedoria e do conhecimento. Ela tem que trazer pessoas da juventude para a igreja também. Deus confia no grupo de louvor, dá o dom para louvar, voz bonita ou não, nós estamos louvando, adorando, engrandecendo a Deus, a gente está abrindo o coração. Então Deus talento para louvar, para adorar, para exaltar, mas Deus está falando, peraí, vocês acham que só vão louvar, adorar, exaltar na igreja, quando vocês vão multiplicar o que eu dei na mão de vocês, a sabedoria, o entendimento, vocês já estão ganham para mim, vocês já têm adoção de filhos e filhas, agora você pega esse papel da adoção e vai atrás de outra vida para mim adotar. Veja o que Jesus fala na palavra, numa parábola. Ele confiou 5 talentos na mão de uma pessoa. Quando ele voltou, aquela pessoa falou: o Senhor me deu 5 e eu tenho mais 5. Eu multipliquei o que o Senhor me deu. Deu para entender? E Deus está dizendo correspondente à igreja, porque Deus não está falando em multiplicar o que é seu. Ó Senhor, o Senhor me deu um carro, eu virei um vendedor, estou com 10 carros hoje. Não, Ele está falando em multiplicar o que é dele. O que é dele. Olha, Senhor, o Senhor me deu uma casa, um terreno, eu vendi e comecei a fazer negócio, estou com 5 casas hoje, amém, que Deus abençoe você, dá uma para nós estamos precisando, sair do aluguel, glória a Deus. Mas não, Ele não está falando de multiplicar o seu, Ele está mandando multiplicar o dele. Ele é o Senhor, Ele confiou, Ele está ausente, já já Ele vem buscar, e Ele vai falar: cadê o que eu confiei em suas mãos? A parábola está dizendo que não é multiplicar o que nós temos, é óbvio, se Deus nos der uma bênção, uma vitória, a gente multiplicar, crescer, valorizar, Deus vai ficar feliz que a gente deu valor naquilo que Ele deu, na bênção, na vitória. Ó, o Senhor me deu 2, 3 carros, eu comecei a vender, negociar, hoje eu tenho uma agência com 50 carros, glória a Deus. Ó, o Senhor me deu uma casa, né, um terreno, eu construí, já faz 20 anos que eu estou construindo, tem quarto, sala, cozinha, fiz até uma piscininha, churrasqueirinha. Deus fala: maravilha, multiplicou a bênção que eu te dei, louvado seja Deus, né? Ele vai se louvar Ele mesmo, vai adorar Ele mesmo e vai dizer: eu sou Deus, olha o que eu fiz na vida do meu servo, dei uma pequena fagulhinha e ele fez um fogueirão, que maravilha. Mas Deus está falando de multiplicar o que é dele, não o que é seu, não o que é meu, não o que é nosso, porque Ele confia o que é dele e Ele volta para buscar o que é dele. E qual é a única coisa que Jesus e Deus têm nesse mundo? A igreja, servos e servas, almas. Então Ele está dizendo para nós, o que nós temos feito para multiplicar a propagação do Evangelho? O que nós temos feito para multiplicar com que a palavra chegue em outras pessoas? O que nós temos feito para multiplicar o nosso currículo? Porque no seu currículo, travou. Seu currículo, aperta. No seu currículo, no meu currículo. Travou o disco rígido aqui. É que eu já estou pensando, adivinha o que eu vou comer hoje, irmãos? Macarrão com ovo frito e bacon, hein? É bom ser pobre, não é não? Macarrão requentado do almoço com ovo frito e bacon, irmão. Ixi. Você aperta o toiço, ele até grita na frigideira. No seu currículo e no meu currículo, agora saiu. Está lá o nosso nome. Está lá os pecados que a gente tinha. Certo? Tudo colocado X. Vencido. Certo? Aí vai estar embaixo. Batizado. Nasceu do Espírito. Santa Ceia. Congrega. Aí vai ter embaixo um espaço bem grandão. Aí Deus vai falar: mas e o resto? Você não preencheu? Como não preenchi? Os talentos que eu te dei, o que você fez para multiplicar?
O resto do currículo, meu irmão, é para preencher. Então você chega num currículo numa empresa, né? Você põe o seu nome, seu endereço, casado, solteiro, tal. E aí tem aquele monte de coisa no currículo. O que você vai pôr? Suas qualidades, sua profissão, suas experiências. Se você não tiver nada, não é currículo, preencha uma ficha, então. Porque currículo não é só o nome, tem que ter as experiências. Amém? Então nós vamos chegar... Com Deus nós vamos ter um currículo, está lá o nosso nome no livro da vida, Alessandro Gregorucci, maravilha. Então foi para a igreja, o que ele largou? Cigarro, a bebida, a droga, a prostituição, a bagunça, o nervosismo, a pancadaria, a atribulação, o atribulado, largou tudo, maravilha. Foi batizado, nasceu do Espírito, participa da Santa Ceia, entrou em comunhão, maravilha. Deus deu sabedoria e conhecimento e confiou uma igreja na mão dele, maravilha. Aí vem aquele monte de folha em branco. E eu sei que eu tenho que preencher aquilo. E cada folhinha daquela tem o nome de vocês. Que eu tenho lutado há 22 anos para ganhar e trazer para Jesus. Vocês fazem parte dos talentos, a qual Deus confiou em minhas mãos, e eu me esforço dia e noite em multiplicar. E não espero recompensa de homem e de mulher, porque eu faço por gratidão a Deus e porque eu amo as vidas, eu amo as pessoas. Outrora eu estava lá perdido, enganado, cego e ludibriado, achando que era o cara. Achando que era o Paquito da Xuxa. O Menudo, no meu tempo tinha o Menudo. Só no tempo do Menudo, New Kids on the Block. Test, pai, test, oh baby. Polegar. Aí vai baixando o nível, né? Mamonas Assassinas. Aí você vai afundando. Mas Deus nos levanta, nos põe de pé, nos escolhe. E Ele fala, vai, prega a palavra. Multiplica que eu confiei em tuas mãos. Deus me deu uma igreja, hoje nós temos acho que 24 ou 25, e a gente quer ter 50, quer ter 100, não é querer ter. Nós queremos almejar abrir novas igrejas para ganhar vida, porque alugar sem salão e por lá, a gente aluga, a gente vai e faz a dívida e depois não paga e é despejado. Não, tudo com o pé no chão, com a sabedoria no tempo de Deus. Mas o tempo de Deus para acontecer na minha vida, no futuro, eu tenho que agir no presente. As pessoas muitas vezes elas têm umas palavras que diz que é assustador, o futuro pertence a quem? Não é assim que a pessoa fala? O futuro pertence a Deus? Mas quem faz o seu futuro? A tua ação do hoje, do presente aí. O futuro nada mais do que a ação do presente aí. Se eu começar a usar crack hoje, desesperadamente no meu presente, qual é o meu futuro? Está lá na Cracolândia. E como o futuro meu pertence a Deus? Deus fez eu para ser um cracudo? Uma cracuda? Não. Isso não é de agora. Eu usava droga. Todo tipo de droga. Até cadeira, pedra, o que dava ficar doido, a gente comia cogumelo que saía no cocô da vaca, meu irmão, para a gente ficar doidão. Tem uns cogumelos alucinógenos, gente do interior, a gente comia tudo, cheirava cola no cemitério, meu irmão, porque nem a polícia pulava lá por causa do defunto, 3 horas da manhã, nós cheirando cola dentro do cemitério. E eu tive amigas minhas, 2, amigos também, nós chamávamos elas de pedritas, meninas bonitas, formosas, viraram osso, pedras, magras. Às vezes a gente estava lá na esquina, 2, 3 horas da manhã, parava os carros, chegava da balada, ficava batendo papo lá. Aí vinha ela, dá uns 10 reais aí, dá uns 10 reais aí, e se oferecia, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Sabe, só o osso. Quando ela começou a usar droga no presente dela, você acha que ela imaginaria que aquilo seria o futuro? Não, porque o jovem, não, eu domingo, eu me controlo, eu sei o meu limite. Sabe nada, se você soubesse seu limite, você nem para balada ia, meu irmão. Todo mundo, quando começa a fumar, beber, usar droga, você vai falar, não, eu sei me controlar, eu bebo socialmente. Chega lá, está caindo do telhado, rolando na escada, estou vendo seu social. Então o nosso futuro, diante dos olhos de Deus, vai depender da ação do nosso presente. Então Deus está dizendo para nós, o que Ele confiou em nossas mãos, olhe para Deus, o que Ele confiou nas tuas mãos, Ele te resgatou, Ele te trouxe do monturo, Ele não cobrou dinheiro, Ele não cobrou sacrifício, Ele não mandou você dar um dedo, uma perna, pacto de sangue, não mandou sacrificar um filho, Ele não pediu dinheiro.
Ele só pediu o seu coração, para que você entregasse para Ele. E eu e você entregamos o nosso coração e nos esforçamos, lutamos e perseveramos e batalhamos, e Deus nos ajudou, nos libertou e nos pôs de pé, e hoje nós estamos aqui para a glória do nosso Deus, e nós vamos marchar dia a dia, noite a noite, buscando no Senhor sem desistir, cuidando do outro, carregando a cruz uns do outro, porque no dia do juízo final, Deus vai dizer para a igreja: vem, vem bendito do meu Pai, vem para a terra prometida, para Nova Jerusalém, lá no reino, lá no céu, a nossa missão terá cumprido, a nossa missão será cumprida. Quando Deus falar para nós: cadê as almas que vocês ganharam? Cadê os talentos que eu confiei em suas mãos? Será que nós podemos apresentar 200, 300, 400, 500 igrejas com milhões e milhões de pessoas preparadas para ser salvas? Sim, desde que o talento que está nas suas mãos você multiplique e não deixe só para mim fazer a minha parte, você faz a sua também. E bate palmas para Jesus, glória a Deus. Então hoje o que Deus está dizendo para nós, que hoje Ele está confiando em nossas mãos a cada dia, o dom que Ele tem nos dado, o dom da sabedoria e do conhecimento, porque a gente ouve a palavra, a gente aprende a palavra, e você pode instruir uma pessoa: pastor, como eu posso instruir a pessoa se eu não sou professor? Espera aí, você já é um aluno de si mesmo. Por quê? Deus me usa para pregar a palavra, você ouve, aprende, e baseado nessa palavra você não erra, você não peca, você se esforça. Então você já é o aluno de si mesmo. Você venceu o pecado, fala amém. Está vendo? Você já é um bom professor. Você é um professor de si mesmo. Porque eu não posso policiar você 24 horas por dia. Eu prego a palavra, vocês estão nas minhas orações, mas quem policia vocês são vocês mesmo. Vocês se tornam professor de vocês mesmos. E se vocês, sendo professor de vocês mesmos, já ganhou vocês para Cristo como aluno, lutando contra o pecado, por que não vai usar esse dom que Deus te deu e multiplicar o talento, falar de Jesus e trazer para as pessoas para a igreja? Quando eu me converti e Deus começou a me usar na palavra, eu queria pregar, irmãos, para as pessoas. Não deixava eu pregar na igreja, porque eu era novo, estava começando, era incauto. Hoje eu até entendo, né? Não tinha como dar um púlpito para um incauto, estava começando, mas eu queria falar do amor de Cristo. E eu não queria nem saber, irmão. Eu chamava os amigos, as amigas falavam: vai ter esfirra. Comprei 300 esfirras, vinha uns 20. Aí eu pregava a palavra e comia esfirra e ia embora. Eu preguei. Sexta-feira eu falava para o funcionário: ó, sexta-feira vocês trabalham até às 6, né? Das 3 às 3h30 eu vou trazer uma palavra. Acabou, pode ir embora. Tá, adivinha, dá 3 horas, tá todos funcionando lá para ouvir a palavra. Querendo ir embora mais cedo, mas eu pregava. Estou lá em São Paulo, que eu morava em São Paulo. Ô, irmão. Ô, Sandreira. Alessandro, né? Meu irmão sofreu um acidente. Está lá em Jundiaí, internado. Foi passar, saiu do túnel, estava o trânsito, bateu na traseira do caminhão de moto. Chegamos lá, o cara quase morto na UTI. E eu fui lá falar de Deus para o rapaz, orei pelo rapaz. 2 dias depois o rapaz estava bem. Depois chamaram, falaram: olha, tem um fulano de tal, está lá na UTI, eles vão desligar o aparelho amanhã. Eles pediram a oração de um pastor, e a gente falou que você podia ir lá, você vai? Bora lá, vamos lá. Fui lá orar, no dia seguinte, 10 da manhã, me ligaram, falei: aí desligaram o aparelho? Não, o cara acordou de pé, chegou de manhã, estava sentado na cama. Então, eu não esperava vir até mim, eu ia até as pessoas, eu era desesperado, eu fui para a praia, eu fui para Santo, fui para o interior, eu vivia viajando, porque onde tivesse uma alma para ouvir a palavra, eu ia atrás. Uma vez estava eu e a Priscila falando com o engenheiro de rádio, que nós estávamos tentando fazer uma organização para ter uma rádio, e a esposa dele chegou toda assim, nova, ela não andava, e Deus já começou a falar. Aí eu falei: o que aconteceu com sua esposa? Ah, faz uns 3 anos que ela está assim, toda torta, ela não anda, ela morre de dor na coluna e tal. Eu falei: é nova, né, tal. Aí eu falei: posso falar de Jesus para ela? Pode, nem sentou, ela ficou toda assim lá, a Priscila estava junto. Deus começou a me usar, a falar, falei: irmã, você viu o candomblé, você viu o espiritismo, a macumba, você tem lá num guarda-roupa, numa casa longe, eu vejo estrada para chegar lá, você tem um punhal assim, esse punhal está oferecido e o demônio está te atribulando nele. A mulher despencou, falou: poxa, na minha casa, lá em Rio Claro. Eu falei: meu Deus, eu estou em São Paulo, vou ter que ir lá em Rio Claro. E agora, pastor? Tá, sobe no carro, vamos lá agora. Catamos o carro, saí lá de São Paulo, fui lá em Rio Claro, catei o punhal. Perguntei para ela: onde nós vamos jogar fora? Não tem um rio.
Não quer dizer nada a ver com o rio, né? Não é que tem cachoeira, não. No rio que você afunda, ninguém pega. Quero um poial até bonitão. Fizemos uma oração, 2 dias depois o engenheiro falou, minha mulher está até lavando a roupa, lavando o quintal. Então aonde tinha alguém, a gente ia pregar a palavra, o evangelho. Deus falou para mim, meu servo, aonde você chegar para pregar minha palavra, seja pela rádio, pela igreja, ou chegue na rua, ali haverá um povo para ouvir a pregação e a palavra. Então eu entendi que Deus me deu um talento, eu tenho que multiplicar esse talento. Então a igreja é algo que Deus confiou em nossas mãos. Então vamos cuidar da igreja melhor do que a gente cuida do nosso marido, da nossa esposa, melhor do que a gente cuida dos nossos filhos. Vamos cuidar da noiva de Cristo melhor do que a gente cuida da nossa noiva e do nosso noivo. Mostrar para Deus que, Senhor, nós entendemos, o Senhor confiou um talento em nossas mãos, o Senhor confiou a tua igreja em nossas mãos, e nós vamos ajudar a manter a igreja, estruturar a igreja, nós vamos abrir novas igrejas, nós vamos crescer a igreja, porque financeiramente tudo é uma base para ajudar, sim, mas não é só financeiramente, porque a finança é investida para que nós possamos ter lugar para ganharmos almas para Jesus. Então hoje Deus está falando para nós, que entregou o talento em nossas mãos, e Ele quer que a gente multiplique esse talento. Agora a escolha é minha e é sua, multiplicar, triplicar, quadruplicar e assim vai, ou esconder, guardar, e quando Deus chegar, a gente devolver o que Ele deu, ou muitas vezes nem o que Ele deu a gente tem para devolver que perdemos. A Bíblia diz que pessoas que pensam assim são servos inúteis. E nós não queremos ser inúteis para Deus. A gente já é pecador, já é falho, ainda vai ser inútil ainda. Aí, poxa vida, aí está no fundo do poço mesmo, né, irmão? Fala, Deus, eu sou errante, eu sou falho, mas inútil eu não vou ser na sua obra não. Então quando a gente vem à igreja, a gente vem cultuar a Deus, a gente vem adorar a Deus, ouvir a palavra, Deus sabe as nossas necessidades, o nosso coração. Sim, apresentamos para Deus a nossa luta, aquilo que nós precisamos, Ele vai nos ajudar, vai curar, vai libertar, vai fortalecer de acordo com a vontade e o querer dEle. Sim, Ele vai fazer em nossas vidas. Mas Deus fala, e o que eu confio na mão de vocês? Você sabe uma frase que é muito forte, que Paulo fala? Nosso irmão até repetiu ali. Paulo ele fala, o morrer com Cristo é lucro. Mas ele completa, mas o que é mais valioso e vantajoso agora, eu morrer para o meu lucro, ou eu continuar vivo para o lucro das pessoas? E ele preferiu ficar vivo para o lucro das pessoas, entendeu? Se ele morre, para ele é lucro, vai para o céu, mas é prejuízo para aqueles que não tinham ouvido o evangelho, através dele. Então ele deixa de ter o lucro de morar com Deus, você entendeu, naquele momento, porque ele continuando aqui, faria as pessoas lucrarem. Que pessoas essas? Aquelas que seriam alcançadas por ele. Então o meu, o seu, o nosso morrer com Cristo é lucro. Porque a gente sai daqui e sabe que vai viver um paraíso, uma eternidade num paraíso com Deus, amém? Mas entre ter o nosso lucro e convir, nós continuarmos vivendo aqui como igreja, anunciando o evangelho, mantendo a estrutura, abrindo novas igrejas para receber vidas para Jesus, a gente está sendo um canal de bênção para dar o lucro para outras pessoas, e não é o lucro financeiro, é o lucro espiritual, é isso que ele está dizendo. Qual de nós nos saímos lucrando a partir do momento que nós conhecemos os caminhos verdadeiros, nos entregamos com a Cristo? Me fala, igreja, você que está na live, você que está aqui, qual o prejuízo que você teve da parte de Deus depois que você se entregou de verdade para Ele? É só lucro. Até na hora da tribulação a gente está no lucro. A gente está no lucro. O povo chora, o povo esperneia, o povo se joga, o povo quer tirar a vida, quer suicidar, quer pular da ponte. E a gente está lá, dobrando o joelho, dando risada e dando glória a Deus. Mas vocês são doidos? Fala, não, meu irmão, já já Deus vai pôr a mão, já já Deus vai agir, já já fogo vai descer do céu. A gente sabe que nós temos um Deus que Ele age. Então hoje, Deus não olha para nós como servos e servas inúteis. E nós não somos inúteis, porque a gente já foi útil para nós mesmos. A gente já foi útil para nós mesmos, porque falar de largar os pecados, sim, Jesus nos ajuda,
mas quem tem que lutar contra ele somos nós. O pecado jaz à porta do seu coração, compete a nós dominá-los. Então veja, nós já somos exemplo para nós mesmos, nós somos guerreiros para nós mesmos. Você é um exemplo para outras pessoas, você é um exemplo. Você encontra uma pessoa que está numa situação que você estava, ela fala, não tem esperança, não tem jeito. Você fala, tenho, mas era pior que você. Mas como é que você conseguiu? Com a ajuda de Cristo, com a ajuda de Deus. Às vezes você vai encontrar alguém que fala, eu já fui para a igreja. Não, você ir para a igreja é uma coisa, você entrar no caminho é outra. Não, mas eu estou aqui, eu já tentei lutar e não consegui. Não, tentar lutar com as mesmas armas do diabo e do mundo não vai vencer. Agora vir para a igreja, abrir o coração e lutar com as armas que Cristo nos dá, aí a vitória é certa. A vitória é garantida. Então hoje o que Jesus está dizendo para nós? Confiou esse talento em nossas mãos. Uma igreja que para nós tem um nome no mundo, Nação Evangelizadora, é uma placa apenas, porque a nossa placa é Jesus. Nação Evangelizadora é o nome, porque temos que formalizar perante a lei, não só do Brasil, mas de qualquer país. Você vai ter uma igreja, você tem que formalizar. Mas nós somos a igreja de Cristo, a igreja que Ele vem buscar, lavada e remida, a igreja a qual Ele está preparando a morada para nós morarmos, a igreja a qual Ele falou para nós no comecinho do culto, que Jesus, quando Deus falar que vai dividir o reino, Jesus não vai brigar, nem discutir, nem contender, porque o próprio Jesus, alegre e feliz, sabendo que vai dividir o reino conosco, está lá fazendo morada para nós chegarmos. E é tremendo, né? Porque geralmente a gente divide a herança depois que o pai morre, né? Deus não vai morrer, Ele vai dividir o reino com Ele vivo, vai estar com a gente e a gente com Ele. E o que nos resta hoje, irmãos, é ficarmos firmes, não olhar para trás, que nem o nosso irmão Flaviano me deu um abraço ali, a hora que eu desci do louvor ali, abraçou, falou, irmão, estamos juntos, falei, estamos juntos, até o final, estamos juntos até o final. Que depender de mim, posso falar pela minha esposa, está firme, meu filho também, mas são pessoas individuais, a salvação é individual. O que depender de mim, eu tenho ela como testemunha, meu sogro, minha sogra, minha mãe. O que depender de mim, passar um trator, e se eu conseguir levantar depois do trator, eu estou de pé. Quebrado ou não, eu estou de pé. Porque eu não quero ser um servo inútil. Porque quando eu era do mundo, eu não era inútil para as trevas. Nos caminhos do Senhor, eu não vou ter esse título de ser inútil para Cristo. Eu quero ser útil a cada dia, a cada momento que Deus tiver de vida neste mundo que Ele me acrescenta. Eu quero ser útil a Deus, cuidando da igreja, das vidas que já estão, as que vão se achegar, as que virão no futuro. Porque aqui você não é um dízimo, não é uma oferta, você não é um número, não é um saquinho de dinheiro. Aqui você é uma alma, uma vida que está desesperançada, entristecida com as coisas do mundo e que quer um refrigério em Cristo Jesus. E eu conheci esse Cristo, e esse Cristo estendeu as mãos e me trouxe o refrigério, e Ele disse que não era só para mim. Então por isso que eu apresento esse Jesus a todos vocês, e hoje Deus convoca a igreja para unirmos forças e sair pelo Brasil e pelo mundo, anunciando esse evangelho para outras pessoas, multiplicando o talento em nome de Jesus. Fala a Deus. Amém, igreja? Pastor, mas nós somos poucas vidas. Os apóstolos eram 12, irmãos. Eles não olharam para o número, fizeram a parte deles, e a igreja chegou até nós há 2000 anos, amém? 2 pontos predominantes, guarda aí para nós encerrar, você que está na live também. 2 pontos predominantes para você multiplicar o seu talento, e o seu talento não parar de multiplicar depois que a gente morrer. Primeiro ponto é você fazer a tua parte enquanto está vivo. E ao mesmo tempo que você está vivo, nós estamos vivos, cuidando da igreja, ajudando a crescer a igreja, expandir a igreja, trazendo vidas para a igreja, nós temos que preparar e criar os nossos filhos e netos nos caminhos do Senhor, para que depois que a gente for recolhido por Deus, a nossa semente continue depois de nós, levando a palavra até Cristo chegar. A gente vai, mas a história não acaba em nós. O diabo fala, venci, aí você vira cena dos próximos capítulos. O diabo vai ter mais capítulo? Tem. Quem vai? Aí vem aquela molecada,
É nós, Satanás. Os velhinhos foi e nós estamos aqui, ó, com 20, 30 anos de idade, forte e firme para pôr fogo no ser. Não é assim? Não tem aquele filme que acaba e que você já percebe que vem um outro? Tem Missão Impossível. Acaba um, o cara já mostra que tem um outro. Tem aquele lá dos Velozes e Furiosos, já está no 40 já, acho que deve ter uns 50. Quando Jesus morreu, não só as pessoas, como o próprio Satanás, a estrutura do mundo espiritual, venceu, acabou, findou-se. Amém? Essa alegria não deu nem para fazer uma festa, porque só durou 3 dias. Nem para fazer uma festa, uma balada, é um carnaval. O carnaval aqui no Brasil é 30 dias, né? Começa já antes. Nem uma balada de carnaval deu para fazer, nem para encher a cara com as pingas. Durou só 3 dias. 3 dias depois, Deus o ressuscitou. Ele reviveu, vive e não morre mais. As cenas do 2º capítulo de Cristo foram maior do que a primeira. E as cenas mais poderosas de Cristo vai ser a próxima vinda dele. Ele teve a primeira vinda diante de Deus, nasceu, morreu, ressuscitou. Na morte pensaram que acabou, mas ele está na destra do Pai. Cena dos próximos capítulos. Jesus falar: vem, vem minha igreja, vem para o meu reino, sai do sofrimento, sai das trevas, vem para o paraíso, vem para a nova Jerusalém. Amém, igreja? Entendeu, igreja? Então, sim, dons também são talentos. Deus dá o dom para louvar, vamos louvar gratuitamente. Deus dá um dom para pregar, vamos pregar gratuitamente. Deus dá o dom para você aconselhar casais, vamos falar com casais. Deus dá dom para falar com jovens, vamos falar com jovens. É tudo no espiritual. Deus dá dom do amor, que é o que poucos têm, pessoas que se dedicam em arrecadar alimento, fazer sopão, levar para as pessoas mais carentes, arrecadar roupa, ajudar no bazar, né? Vamos utilizar esse dom, mas Deus está falando de multiplicar os talentos que Ele nos deu. Então hoje Ele confiou em nossas mãos a igreja dele. Nós estamos lutando e batalhando para ser uma igreja dele. Não é melhor que ninguém, não é a única, não existe isso. Mas estamos tentando ser a verdadeira igreja de Cristo. E sabemos que a partir de hoje, a minha e a sua missão também que está na live, é cuidarmos da igreja, porque é um talento que Ele deu nas nossas mãos. E cuidando dela, nós estaremos acolhidos, estaremos sendo pastoreados com amor e carinho. E ao mesmo tempo que nós vamos cuidar da igreja, cuidar uns dos outros, nós vamos ajudar a abrir novas igrejas. Nós vamos sair por aí para ganhar novas vidas, ganhar novas almas, falar de Jesus e trazer as pessoas para a igreja. Deus te deu um talento, falar dele para as pessoas. Use esse talento e multiplique esse talento em número de pessoas que você consegue trazer para os caminhos do Senhor. Amém, igreja? Quem entendeu, fala amém. Então bate palmas para Jesus.